pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre como aferir a pressão arterial em casa. Melhor, eu vou listar aqui 11 erros que as pessoas cometem aí quando vão aferir a pressão, né? Você lá compra o aparelhinho, comprou bonitinho, vai começar a fazer as medidas em casa. Como é que você deve se preparar para fazer as medidas corretas? Muita gente acha que é só colocar o aparelho em cima da mesa, colocar no braço e sair medindo. Mas não é bem assim. Você tem que fazer um preparo para que as medidas de pressão elas sejam feitas aí de maneira correta. Então, se você quer saber os 11 erros que você não pode cometer ao aferir a tua pressão em casa, fica comigo até o final do vídeo. E roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Pessoal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Clicar no sininho é importante, pessoal. Para quem já tem o sininho clicado aí no meu canal, você vai desclicar do sininho e clicar novamente, porque o YouTube parece que não está entregando o vídeo aí para os 3 milhões de seguidores, notificando de cada vídeo novo meu. Pessoal, são 2 vídeos novos aí, toda segunda-feira e quinta-feira, às 18 horas, sai vídeo novo. Então, fica atento aí, né? Assuntos relacionados à nossa saúde, não tem assunto mais importante na internet. Então, vamos falar hoje sobre como aferir a pressão arterial de forma correta. Ou melhor, eu vou listar 11 erros que vocês cometem aí todos os dias quando vocês vão aferir a pressão. Vamos listar esses 11 erros então, para que você em casa não cometa mais e consiga então tratar a tua hipertensão arterial de forma correta. Mas vamos lá, a primeira coisa que você não deve fazer ao aferir a tua pressão arterial. Ó, você não pode colocar aqui o manguito, ó. A gente tem aqui a braçadeira. Você não pode colocar a braçadeira em cima da camisa aqui na hora de medir. Porque quando você coloca em cima da manga aqui na hora de medir, a medida vai dar errada. Se você estiver usando uma camisa ali com uma manga muito apertada, pode dar medidas maiores do que é a tua pressão realmente. Né? Então você ou tira a camisa ou você não pode ter uma camisa apertada e o manguito ele não pode ficar aqui, né, em cima da tua camisa. Eu vejo até em clínicas às vezes, até em hospital eu já vi, né, a auxiliar de enfermagem ali aferindo a pressão com um paciente com uma camisa de manga comprida, por exemplo, e colocando o manguito aqui por cima. Não pode, pessoal. Isso vai fazer com que as medidas de pressão fiquem ali, não tenham a medida exata, então você tem que evitar. Eu já prefiro logo, né, quando vou aferir a pressão, tirar a camisa mesmo, colocar aqui, posicionar bem o manguito, né, posicionar bem a braçadeira aqui, para que eu não cometa esse primeiro erro. Então o primeiro erro é você deixar em contato aqui a braçadeira com a camisa, medir por cima da camisa ou usar camisa muito apertada aqui na hora de aferir, que vai dar medidas erradas. Então fica de olho nisso. Segundo erro que as pessoas cometem, quando você vai aferir a pressão, o teu braço ele tem que ficar na altura do coração, ó. Porque o coração tá aqui, ó. O coração é do tamanho de um punho, para quem tem curiosidade, né? O tamanho normal do coração é o tamanho do seu punho. Ele fica aqui localizado no precórdio, aqui mais pro lado esquerdo do coração. E o teu braço, então, tem que ficar posicionado na altura do coração. Quando você deixa o teu braço mais elevado do que a altura do coração, a pressão ela vai ficar mais baixa do que ela está. Quando você deixa o braço lá para baixo para aferir a pressão ela vai ficar mais alta do que ela realmente está. Então o ideal é que você se posicione ali numa mesa, né, sentado aqui numa cadeira, coloque a sua mão, deixe na altura do coração, posicione então a tua abraçadeira aqui e deixe então na altura do coração, porque aí você vai ter a medida exata, a medida que realmente deve ser feita aí, para que não haja, então, medidas ou mais baixas do que você realmente tem, ou medidas mais altas do que você realmente tem. Então, outra coisa aí para você ficar de olho, a questão da altura do braço estar na altura do coração. Vamos lá, o terceiro erro? Escolha a braçadeira também de tamanho correto, pessoal. Vocês podem olhar aqui que na braçadeira, ó, tem aqui a medida do braço ideal. Ó. Aqui, por exemplo, tá 25, será que tá localizando aqui? Ó? Não sei se consegue localizar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, 25 a 35 centímetros, então, de circunferência do braço. Então, para cada pessoa, para cada paciente, a gente tem uma braçadeira diferente. Lá na clínica, então, a gente tem desde braçadeira pediátrica, P, M, G, GG, porque a depender da circunferência do braço do paciente, a gente tem que usar ali o manguito específico, né? O manguito que realmente vai aferir. Por quê? Se você pega um manguito ali
muito pequeno, você vai superestimar. Então a pressão ela vai dar maior do que deveria. Se você usar um manguito muito grande, a pressão vai dar mais baixa do que realmente o paciente está. Qual que é a maneira perfeita de você medir a pressão em casa? Você vai pegar uma fita métrica, aferir aqui a circunferência do teu braço e vai ver se ele dá aqui entre 25 e 35 centímetros aqui, por exemplo. É difícil focar aqui, pessoal. Então vai ver se está entre 25 e 35 e vai ver se está batendo a circunferência do teu braço aqui na abraçadeira. E uma maneira mais fácil ainda de você analisar se a tua abraçadeira está correta, você vai ver aqui que tem um local que ele mostra aqui o tamanho mínimo e o tamanho máximo que deve ficar a abraçadeira acoplado aqui no final da abraçadeira. Então se ele estiver entre o mínimo e o máximo, é porque você está usando a abraçadeira correta. Acho que deu para entender, né? Qualquer coisa vocês deixam aqui nos comentários que eu explico melhor. Então você mede a circunferência do teu braço e vê se está batendo com as medidas da abraçadeira, ou você analisa aqui essa linha com a medida mínima e máxima e vê se está dentro dos limites aqui aceitáveis para você ter a aferição correta então da tua pressão. Tá bom, pessoal? Acho que deu para entender, né? Qualquer coisa vocês deixam aqui nos comentários. Mas vamos lá para o quarto erro que o paciente comete aí, hora que ele vai aferir a pressão, é não ir no banheiro antes, pessoal. Ah, mas como assim, doutor, ir no banheiro antes? Você não pode aferir a tua pressão se você tiver de bexiga cheia. Porque se você tiver de bexiga cheia gera uma situação de estresse ali, né, para o nosso cérebro. E essa situação de estresse pode aumentar a frequência cardíaca e aumentar a pressão arterial. Então você vai lá, faz xixi ali antes, depois senta e afere a tua pressão. Não afira a tua pressão de bexiga cheia, porque pode ser que a tua pressão ela venha mais aumentada do que a pressão sua realmente é. Então fica de olho nisso, tá? Muita gente esquece. Ah, já senta, mede a pressão e nem repara se tá com a bexiga cheia de xixi ou não, sai lá aferindo a pressão tá mais alta e aí já fica todo desesperado lá, enfim. Mas uma coisa importante de se observar é essa questão de bexiga vazia para aferir a tua pressão arterial, tá bom? Pessoal, quinto erro. A pessoa chega do trabalho estressada ou irritada, já senta para aferir a pressão arterial. Isso também não pode, tá? Para que você afira a pressão de maneira correta, você deve sentar, ficar relaxado ali por pelo menos 5 minutos para depois sim aferir a tua pressão. Então não adianta, você chegou, acabou de chegar da academia, todo correndo ali, já senta para aferir a pressão, ela vai dar alterado. Ou você está nervoso, brigou lá com o filho, brigou com a filha, brigou com a esposa, senta lá para aferir a pressão. Ela vai estar mais aumentada. Então, para que você afira a pressão de maneira correta, você tem que sentar, relaxar, ficar 5 minutos ali quietinho, tranquilo, para que você afira a pressão, então, de maneira correta. Tá bom? Então já listamos 5 erros. Vamos para o sexto erro? Isso também é uma coisa muito comum que eu pego no consultório e tem que pedir para o paciente desfazer. Ele cruza a perna ali na hora que vai aferir a pressão. Então você não deve cruzar a perna, não colocar uma perna ali em cima da outra, porque também vai dar uma pressão errada. Quando você cruza a perna e coloca ali uma por cima da outra, você aumenta ali a resistência vascular periférica, você pode aumentar aqui o retorno venoso do sangue, por consequência, aumentar o débito cardíaco e tua pressão arterial ficar então mais elevada. Então uma coisa que tem que tomar cuidado também, sentou, então você sentou lá 5 minutos, bexiga vazia, não colocar o manguito em cima da camisa, braço na altura do coração, olha aí quanta coisa que você tem que reparar para que você faça então a medida exata ali da tua pressão arterial. Então não cruze as pernas na hora de medir a pressão, isso também é extremamente importante, tá? Vamos lá, sétimo erro que também é muito comum. Não tome café, café é uma coisa importante, e não tome bebida alcoólica para aferir a pressão, né? Quando você toma café ou bebida alcoólica, que são estimulantes, a tua pressão ela vai ficar mais alta também. Então, para aferir a pressão, pelo menos 2 horas aí sem tomar o teu cafezinho, né? Cafezinho que a gente adora, porque ele pode aumentar ali agudamente a pressão arterial e dar uma medida falsa ali da pressão. Então, para que você afira a pressão de forma correta, evite o álcool e evite o café pelo menos 2 horas antes ali de aferir a tua pressão. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos falar do 8º erro. Quando você vai aferir a pressão, você afere do braço direito ou do braço esquerdo, pessoal? O que você deve fazer? Quando você for aferir ali a pressão a primeira vez, o ideal é que você até meça nos 2 braços. E qual braço que você vai considerar? Você vai considerar aquele braço que tem a maior medida. Então, se aqui deu 12 por 8 e aqui deu 13 por 8, você vai passar a medir só aqui.
em que a medida da tua pressão deu maior. É claro que tem casos específicos em que o teu médico pode te orientar a aferir num braço, ou aferir em outro, ou aferir até nos dois e anotar ali todas as medidas. Mas no geral, o que você deve fazer é isso. Quando você vai aferir a pressão a primeira vez, você afere então no braço esquerdo e no braço direito. Não é para todo mundo, mas em alguns casos a pressão pode dar diferente entre um braço e outro. Aí você vai considerar aquele braço em que tem a medida de pressão mais elevada. E aí, a partir disso, você passa a medir a pressão só naquele braço em que tem a pressão arterial mais elevada. Mais uma vez, existem casos em que o médico pode te orientar de outra forma, mas no geral é isso que você deve fazer. Na dúvida, pergunte aí ao seu cardiologista que ele vai te orientar direitinho. Vamos lá, pessoal? E o nono erro, qual que é? Nossa, esse é bem comum no meu consultório também. Pessoa, vou lá aferir a pressão do paciente, o paciente começa a conversar ali na hora que eu estou aferindo. Isso também não pode, tá? Se a pessoa estiver falando, conversando, vai perder aquela exatidão ali na questão da aferição da pressão. Então a pressão ela vai dar diferente, né? Então a pessoa tem que ficar quieta, em silêncio, até para que o médico consiga ali aferir direitinho o valor da pressão. E mesmo no aparelho automático também, a pessoa tem que ficar em silêncio na hora que estiver aferindo. E se tiver uma pessoa aqui, ó, falando na tua orelha, você pede, ó, fica quieto um pouco aqui para eu poder aferir minha pressão. Porque se tiver outra pessoa aqui falando na tua cabeça, pode ser também que a tua pressão fique alterada. Outra coisa é que ficar de olho também, tem que ficar em silêncio na hora de aferir a tua pressão. Então não fica lá aferindo a pressão, conversando, batendo papo com a irmã, com o vizinho ali, porque a tua pressão ela vai dar diferente, tá? Mas vamos lá, pessoal, o 10º erro que muita gente comete também, ele afere a pressão lá uma vez na vida, aí a pressão deu super elevada lá, deu um 15/9, a pessoa já acha que tem pressão alta, sai na farmácia, compra um captopril da vida e começa a se automedicar. Pessoal, não é assim, tá? É o médico que vai fazer no consultório ou através de exames complementares o diagnóstico de hipertensão. E quando ele fizer o diagnóstico de hipertensão, ele que vai decidir sobre a necessidade ou não de tratamento. Então, nada de autodiagnóstico, nada de medir a pressão lá 15/9, minha pressão está elevada, desesperar, sair comprando captopril, enalapril aí na farmácia sem falar com o médico antes. Isso eu vejo muito no consultório, a pessoa já chega tomando medicamento há 6 meses, 1 ano. Mas quem que te passou essa medicação? Ah não, eu fui lá ver, minha pressão estava elevada e já comprei o medicamento, já comecei a tomar. Pessoal, isso é muito perigoso. Cada paciente é um tratamento específico, ele vai precisar de uma medicação específica. Às vezes um medicamento que faz bem para uma pessoa pode fazer muito mal para outra pessoa. Então se você aferiu tua pressão ali, deu alterada, foi no outro dia aferiu de novo, vai no cardiologista que ele vai saber te orientar direitinho. E finalmente o 11º erro, qual que é? É você aferir as suas pressões e não anotar ali direitinho para levar para o teu médico. Então você vai aferir a pressão do jeito que o teu médico te orientou. Existem alguns protocolos que o médico pode passar para você aferir a pressão em casa. Então quando você afere a pressão, além de anotar o valor exato da pressão, não anota lá 11/7, anota 111/72 milímetros de mercúrio. E além de anotar o valor da pressão, você vai lá, anota o dia, anota o horário, de acordo com o que ele vai... Eu passo lá no meu consultório uma tabelinha para ele colocar o valor da pressão, a hora, o dia, para que eu consiga ter o controle e ver se a pressão do paciente realmente está controlada ou não. Então não adianta de orelhada, a minha pressão está sempre 14/9. Não, anota lá direitinho o dia, a hora, o valor da pressão, que aí o teu médico vai poder te tratar e te orientar da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? Olha aí quantos erros, então, que você poderia estar cometendo aí e que agora você sabe e você não vai cometer mais. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber quais erros que você estava cometendo aí e que você, agora que você viu esse vídeo, você não vai cometer mais. Aferir a pressão, não deixar em cima da camiseta, posição na altura do braço, descansar, não usar cafeína e nem álcool, usar a braçadeira aqui, o manguito adequado, isso é extremamente importante. Além dessas outras coisas aqui que eu falei por último. Se você ficou com uma dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou me basear nos comentários aqui para fazer os próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.